Olá pessoal do canal Brasil Notícias, estamos de volta trazendo mais informações para vocês. Eu sou Rilgley Fagundes, hoje é dia 25 de Natal. Gente, pois é, eu tô aqui trabalhando, né? A gente que é pobre é assim, tem que trabalhar, não adianta. Mas é com muita alegria e muito prazer que eu tô aqui desejando a todos um Feliz Natal. Agradeço pelo carinho de vocês sempre. Gente, é o seguinte, na descrição do vídeo você vai encontrar essa matéria. E você que curte o nosso trabalho, gosta do nosso canal, quer nos dar uma forcinha, na descrição do vídeo tem lá uma forma, você pode nos ajudar com qualquer valor, né? Talvez um dia eu fique rico e uma data como essa, quem sabe eu não vá pra praia, né? Brincadeira, gente. Deus abençoe vocês. E agradeço os que estão colaborando com a gente. Pessoal, é o seguinte, vamos falar do indulto de Natal, né? Eu já vi muito esquerdista aí falar: Bolsonaro disse que era contra o indulto de Natal, meu Deus, e agora ele deu o indulto de Natal. Como sempre, a esquerda sempre se utiliza de meia-verdade para fazer uma pilantrofia completa. Vamos explicar a diferença do indulto de Natal do presidente Bolsonaro e do indulto de Natal, como é que a gente chama mesmo? Presidiário? Não, ex-presidiário, ex-presidente Lula. Vamos à matéria. Acho que o Lula tem raiva porque nunca foi beneficiado pelo indulto de Natal. Ai, meu Deus. Vamos à matéria. Se inscreve, comenta, compartilha daquele like maroto. E ao se inscrever, aperta o sininho das notificações. Vamos lá, gente, vamos lá. Se liga aí. No indulto de Natal, políticos corruptos dão lugar a policiais, agentes de segurança e pessoas doentes. Já deu pra perceber que a coisa já não... Peraí, tá faltando alguma coisa aqui, meu irmão. Mas cadê os bandidos? Cadê cadê os criminosos, estupradores? Cadê os assaltantes? Calma, não entender, né? Enfim. O Brasil efetivamente vive novos tempos. A prática tradicional de, no indulto de Natal, dar a liberdade a políticos corruptos, como aconteceu com José Dirceu e tantos outros, definitivamente cessou, né? É por isso que a esquerda está aí dizendo que é inconstitucional, que Bolsonaro abusou da prerrogativa, que o raio que o parta, o quinto dos aves. Em 2019, nenhum político envolvido em caso de corrupção foi indultado. Vamos continuar aqui, deixa eu pular a propaganda. Aqui. O presidente Jair Bolsonaro optou por utilizar a prerrogativa constitucional para beneficiar agentes de seguranças públicas por crimes culposos sem intenção, pessoas com doenças graves e militares das Forças Armadas. Então vamos lá, a categoria, né? Aqui agentes de segurança pública condenados por crimes culposos, quando é aquela que não tem a intenção de matar, né? No caso dos agentes, né? Às vezes do excesso durante o seu ofício, sei lá, viu lá o bandido, o cara ia matar, em vez dele dar 2 tiros pra matar o bandido, ele deu 50. Né? Que pra mim, bandido, 2 tiros 50 não faz diferença. Pelo menos tá garantido que tá morto. Mas enfim, e aí foi preso porque gastou muita bala, essas coisas todas, excesso de força da polícia, enfim, né? E às vezes até em casos que o policial, por via de um momento, né? Às vezes no calor do tiroteio, às vezes uma bala perdida, certo? Um inocente e tal. Quer dizer, o cara não tinha intenção de matar, ele estava no ofício dele, infelizmente aconteceu a tragédia, ele foi preso, né? E tal, coisa e tal. Então, vamos lá. Bom, onde foi que eu parei? Continuando aqui, que eu já falei demais. Também tem os doentes, né? Os graves, e também tem os militares. Vamos entender tudo caso a caso. Pelo decreto, será concedido indulto a pessoas que tenham sido acometidas por paraplegia, tetraplegia ou cegueira adquirida posteriormente à prática do delito ou dele consequente. Outro ponto importante, né? Primeiro, ali em cima vocês viram que as pessoas que foram soltas, né, são pessoas que não têm a intenção de cometer o crime fora da prisão. Mas depois a gente explica isso bem. A segunda parte aqui dos doentes, né? Não basta ser doente, o cara tem que ter adquirido a doença ou dentro da prisão, né? Ou decorrente por exemplo, o cara foi lá, cometeu um assalto, a bala comeu e tal, e levou um tiro e ficou paraplégico. Bom, foi decorrente do ofício da bandidagem, né? Do ofício da bandidagem. Então, beleza. Ou depois que tava lá dentro. Agora, se o cara... mas se o cara já era antes dele cometer o crime,
Quando ele cometeu o crime, ele já era doente? Já tinha um problema? Ah, então não entra nessa lista não, tá? O decreto também concede perdão de pena para quem tenha doença grave permanente, que simultaneamente impunha severa limitação de atividade e exija cuidados contínuos que não possam ser prestados no estabelecimento penal. Aí eu acho interessante esse outro ponto, né? Porque as pessoas acusam Bolsonaro de ser torturador, que ele quer prender todo mundo, que ele quer matar todo mundo. Ele tá concedendo a liberdade aí para quem tem doenças nesse sentido, que exijam, né, cuidados mais, vamos dizer assim, mais severos, pessoas mais intensos, a palavra seria essa, né? E que provavelmente a prisão não poderia fornecer, claro, né? Que são pessoas que não têm mais condição de cometer um crime, dado a situação grave da doença, né? Então vejam só, né, como são as coisas. Mas a esquerda não explica para você como é que funciona o indulto, mas nós explicamos aqui, não tem problema. As pessoas com doenças graves, como neoplasia maligna, câncer ou síndrome da deficiência imunológica, adquirida AIDS em estágio terminal, viu? Em estágio terminal, também podem receber o indulto. Nestes casos de doença, será preciso comprovação por laudo médico oficial ou, na sua falta, por médico designado pelo juízo da execução. Não basta dizer, eu tô doente. Não, tem que ir lá e provar que tá doente. Não é que nem antigamente que o cara diz, eu tô doente, eu tô morrendo, meu Deus. Vai, solta esse bandido aí pra dar uma voltinha. No segundo artigo, o decreto concede indulto natalino para agentes públicos que compõem o Sistema Nacional de Segurança Pública. O perdão da pena é válido para crimes de excessos culposo, quando o agente vai além dos limites permitidos, e será válido ainda para crimes culposos e quando houver o cumprimento de 1/6 da pena. Ou seja, além de tudo, o cara tem que ter cumprido pelo menos 1/6 da pena. Não é assim, o cara entrou hoje e saiu amanhã. Não. Tem que ter 1/6 da pena, né? Essa questão aqui, gente, do culposo é quando não há a intenção. É bom vocês, né, que tem o doloso e o culposo. O doloso é quando o cara tem a intenção. Eu quero matar, eu quero matar, eu quero matar e pá, matou. Pronto, isso daí vai pra cadeia, fica lá trancafiado, não tem indulto que tire ele lá de dentro. Nesse caso aqui, são pessoas que cometeram o crime, mas não tinham a intenção. Foi no calor do embate, às vezes. Depois a gente explica melhor. O decreto diz que essa medida se aplica aos agentes públicos que compõem o Sistema Nacional de Segurança Pública, que tenham sido condenados por ato cometido, mesmo que fora do serviço, em face de risco decorrente da sua condição funcional ou em razão do seu dever de agir. Esse caso aqui, mas o Gleice estava fora do serviço. Não tem, gente, entenda. Lembram aquela policial o ano passado? Foi esse ano, meu Deus do céu, no Dia das Mães? Acho que foi esse ano, né? No Dia das Mães, quando ela não estava a trabalho, né? E aí o bandido chegou na escola, um monte de mãe, um monte de criança, e o malandro falou, é aqui que eu vou fazer a minha festa, botou a arma pra fora e apontou, e a polícia foi mais ligeira e pá, pá, puf, adeus Amélia, caiu lá. Bateu as bielas, morreu. Morreu o bandido, né? Nesse caso dela aí, vamos dizer assim, nesse caso dela, não deu nada porque ela não usou o excesso, né? Tipo, ela atirou no cara, deu acho que 2 tiros, ou foi 1 tiro, 2, né? E tá dentro do permitido. Agora, se ela tivesse ali, né, por fase, talvez ela naquele momento, e visse, como viu, né, o perigo real, e tivesse ficado com, assim, de uma certa maneira a pessoa meio, né, no momento que ela não espera, tá fora do trabalho, aí o que ela pensa, não, tô tranquilo agora, aí depois ela fala, meu Deus do céu, e agora? Pá, 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 logo um monte de tiro lá, descarregou a arma inteira. Aí nesse caso, pra a justiça esquerdopata e aparelhada, o policial teve excesso, ele exagerou. E aí ela, fora do seu trabalho, né, que é o que conta esse negócio aqui, fora do seu trabalho, agiu e matou o bandido, né, de forma excessiva. Foi muito tiro, gastou muita bala, é dinheiro público jogado fora, segundo a esquerda. E aí ela é presa, tal, tudo porque usou excesso. Então, nesse caso também, quando o cara está fora, perdão, fora do seu momento de trabalho, né, está em casa de boa ou em qualquer lugar de boa, também foi acobertado, porque ele viu a necessidade que precisava de uma ação, ou ele agia, ou pessoas poderiam morrer. Bom, morreu o bandido, mas, enfim.
Mais ou menos esse exemplo. Bom, vamos lá. Militares das Forças Armadas em operações de garantia da lei e da ordem, condenados por crimes de excessos culposos, também recebem o indulto. E aí encerra aqui a matéria. Então acho que deu para vocês compreender um pouquinho, né? Nesse caso aqui, os militares é naquele negócio do GO, né? Da garantia da lei e da ordem, o GLO. Na garantia da lei e da ordem. Isso acontece quando, gente? O mal da retórica esquerdista aqui é o seguinte: nós temos que tratar bandidos com flor. Ah, mas eu me lembrei de uma coisa. Vocês estão lembrados? Eu não sei se foi em 2000 e... Rapaz, eu me lembro que isso foi no governo Lula ainda. Vocês lembram a cartilha que eles lançaram, ou iam lançar, não sei se chegaram a lançar, mas era a cartilha que ensinava como você se portar diante de um assalto? Vocês estão lembrados disso? Era uma cartilha, gente, que ensinava você como você se portava durante um assalto. Aí eu fico imaginando, para vocês verem como é a mentalidade da esquerda, de colocar você... o Bolsonaro está de joelhos nos Estados Unidos, o Bolsonaro está de joelhos ao presidente Trump. Mas eles queriam colocar a gente de joelhos para os bandidos. Porque era para você aprender a como não reagir mediante a um assalto. Era para o bandido vir, assaltar você, e você... Então, é um assalto... Oh, peraí, seu bandido, pera um pouquinho, por favor, tenha paciência, por gentileza e delicado. Não puxe o gatilho do seu... enfim. Deixa eu ler aqui que eu tô nervoso, peraí. Quando um bandido apontar a arma para você e gritar é um assalto, você... levanta a mão para cima. Peraí, seu bandido, que eu levanto, sabe? Porque se eu levantar não tem como eu ler aqui. Quando o bandido pedir pra você, me dê tudo que você tem, dê tudo que tiver, mais um pouco, e aquilo que você não tiver e o que você puder dar dos outros, dê também. Peraí, seu bandido, que eu vou já, peraí, eu vou ver o que eu tenho aqui. Quando o bandido disser que vou lhe matar, você abaixa a cabeça e deixa ele atirar bem no meio da nuca. É mais ou menos assim a cartilhinha. Gente, pelo amor de Deus, né? Vê como é interessante. E aí, vê só. Esse indulto de Natal não solta criminoso. Qual a diferença, Glee, entre esses aqui e os indultos de natais anteriores? Por exemplo, vocês viram a Cristina Roquefort? Não daquela... Eu odeio esse povo. Não posso odiar não, porque o meu nome também é difícil. Eu não posso nem criticar, meu Deus, porque até meu nome, Rio Gley Fagundes. Fala devagar, Rio Gley Fagundes. Rio Gley Fagundes. Fala rápido meu nome, não consegue, né? Pois é, como é que eu vou criticar os outros? Até o meu nome é difícil. A tal da Cristina Rocha, o nomezinho, aquela menina lá que matou os pais. Pronto, mas que, né? Você vê, no dia das mães, a mulher tinha um indulto pra sair. E matou a própria mãe, né? Hoje... existem aí as saidinhas, porque infelizmente é lei regrada pelo petismo. Ela teve uma saidinha agora no Natal, inclusive para você ver como a coisa é tão feia pro lado... A população tá tão revoltada com isso, que eu li numa matéria, que ela teve que sair dentro de um carro. Olha só que interessante, nós brasileiros pagamos... a gasolina, o motorista, o desgaste das peças de um carro para tirar ela de dentro da prisão, para levar ela até aonde ela iria, porque entenderam que se ela saísse, como qualquer outro, lá ela ia ser comida de cacete na rua. Vocês conseguem compreender isso? A diferença? Agora, qual é a diferença entre o indulto que o Bolsonaro está dando e o indulto que nós tínhamos antes? O indulto de antigamente beneficiava criminosos que praticavam o crime por vontade própria, como por exemplo o crime de corrupção que é citado ali. Zé Dirceu praticou, foi sem querer, foi o excesso, meu Deus, quando eu vi, meu pai, foi no calor, eu roubei tanto, que quando eu percebi, não tinha, meu Deus, eu me excedi no roubo. Se excedeu que foi tanto, foi pego, né? Quer dizer... aquele Paulo, o da Petrobras lá, é Paulo Alberto Costa, meu Deus, o nome dele? Aquele que era diretor da Petrobras, foi o primeiro, se não me engano ele foi o primeiro, não sei se é Paulo Alberto Costa o nome dele, que ele foi o primeiro a receber a delação premiada. Esse cara recebeu a delação premiada, aí saiu da prisão, o que ele fez? Foi pilantraficar de novo.
foi pilantroficar de novo, aí foi pego, perdeu a delação premiada. Vocês estão entendendo a diferença agora? Esses aqui foram pessoas que cometeram o crime, mas não porque queriam, e sim por causa do calor do momento. E não foi o calor do momento porque estavam lá e começaram a discutir, bater boca, e um se ficou mais nervoso que o outro, quem sacou primeiro meteu bala e o outro morreu. Não! É que havia uma ação de terceiros. Alguém foi cometer um crime, eles estavam lá e agiram em defesa, né? Aí, consequentemente, por conta disso, talvez ou tenham acabado atingindo uma pessoa inocente, ou tenham excedido na quantidade de balas perdidas nas fuças de um bandido, né? Coisas desse tipo. Então, são pessoas que estão sendo soltas, que não vão sair para as ruas e voltar a praticar crime. Como nós vemos direto. Quantas vezes, gente? Quantas pessoas já morreram por causa de saidinha de bandido? Fala pra mim. Bandidos que saíram pro Dia das Mães, pro Natal, pro dia não sei do que lá mais, e ao sair da cadeia foram cometer crimes. Quantas famílias perderam entes queridos por causa destas tais saidinhas, esses direitos ao bandido? Só que esse direito ao bandido foi justamente o que tirou o direito à vida de muitas pessoas. Esse tipo de indulto é o indulto da esquerda. Era esse indulto que era dado, beneficiado ao pessoal de antes, né? Agora, o indulto de Natal do Bolsonaro, né? E o perdão aí, no caso aí do Bolsonaro, é para pessoas que cometeram o crime não porque queriam, mas foi por uma fatalidade, porém estão presos por causa do excesso ou coisa do tipo. É essa a diferença. São pessoas que vão sair, mas não vão praticar crimes, porque não são criminosos de natureza. Muitos deles, agentes que protegiam, né? E por conta do momento, bala vai, bala vem, acabou cometendo aí houve, vamos dizer assim, um acidente, que um policial que atira sem querer, às vezes, numa pessoa inocente, no meio de um tiroteio, né? Ele não faz porque quer. Às vezes a bala perdida, o cara atira num bandido, o bandido se abaixa, a bala passa direto, acerta o inocente que tá lá atrás. E aí? O policial queria fazer isso? Não. Por isso que é sempre aconselhável, gente. Se há um tiroteio, se afaste o mais depressa possível. Porque os próprios bandidos usam as pessoas inocentes como escudo. Como escudo. Para limitar a ação da polícia. Infelizmente, isso é um fato. A gente cai de pau em cima da polícia por causa dessas coisas, mas a gente esquece de quantas crianças, de quantos pais de família estão morrendo nas drogas por causa desses traficantes. Quantas pessoas morrem nos tiroteios. O pessoal critica as ações da polícia, mas todo dia tem tiroteio nas favelas no Rio de Janeiro. E todo dia tem gente morrendo, inclusive inocente, mas você não vê uma fala da esquerda. Você não vê uma reportagem da Grubs para falar sobre o inocente que morreu numa troca de tiro de bandidos. Mas quando um policial entra numa ação, às vezes, a polícia foi lá 50 ação bem sucedida, mas basta uma ação da polícia que acaba causando uma tragédia, aí essa ação, pronto, já caem de pau. Enquanto isso, os bandidos continuam matando à vontade. Então, é preciso entender a diferença entre o indulto do Bolsonaro e o indulto que era dado antes. Zé Disseu foi beneficiado por um indulto do PT. Corrupto de carteirinha. Tá solto agora. De novo. E vocês acham que ele vai parar de praticar a corrupção? Não, tem dinheiro escondido, muito dinheiro escondido por aí. Não é na cueca. É longe do Brasil. E eles vão continuar fazendo o possível para retomar. Inclusive já estão trabalhando para retomar o Brasil. Né? Tentar derrubar o atual governo. Então esses são criminosos que foram presos porque praticaram conscientemente o crime, soltaram-se e continuam praticando o crime. É bom separar a diferença entre o indulto do Bolsonaro e o indulto da esquerda. Tem gente dizendo aí, porque o Bolsonaro disse que não ia dar indulto. Dá indulto para bandido. Essas pessoas aqui estão pagando por um crime? Estão. Mas não são criminosos. É igual o cunhado da Ana Hickman, se não me falha a memória, acho que é cunhado, irmão dela, acho que foi cunhado, que o bandido entrou dentro da casa,
fez todo mundo de refém, e o cara, em defesa da família, foi lá, pegou, deu um jeito, pá, entrou em luta corporal com o cara, pegou a arma e pá, sapecou-lhe o tiro. O que aconteceu? O cara foi ovacionado, o cara falou, pô, defender... Não. A própria esquerda foi lá e meteu o cacete no cara. O cara foi processado, o cara um monte de coisa. O cara... Gente, pelo amor de Deus. Até o direito em defender a família nos foi tirado. Se ele, por exemplo, tivesse sido condenado à prisão, esse era um cara que merecia o indulto de Natal. Sabe por quê? Porque ele matou alguém em defesa da família dele. Não porque ele era um criminoso. Você entendeu? Agora, o PT dava direito a quem? Aos bandidos, estupradores, criminosos, assassinos e o raio que o parta por aí. Esses saíam e saem até hoje porque a lei está em vigor. Não é que o presidente quer, é que a lei está lá, infelizmente, tem que cumprir-se. Por isso que os bandidos saem, continuam matando, depois voltam para a cadeia. Outros nem voltam. Continuam soltos por aí. Então veja a diferença entre o indulto que o presidente está oferecendo e o indulto que a esquerda dava, né? Então, o caso do marido do irmão da Ana, do cunhado da Ana Hickman, expressa exatamente o tipo de pessoas que Bolsonaro está soltando, deixando sair. Pessoas que não são criminosas. Diferente dos outros. Você entendeu? Um agente policial de segurança, um agente de segurança que, sei lá, cometeu um excesso no meio de um tiroteio, estava num bar, estava na rua, viu uma ação lá e foi lá, defendeu, né? E acabou enchendo de bala o bandido ou coisa... Enfim, um cara desse, quando sair, vai sair cometendo crime? Não vai, gente, porque não é da índole dele. É isso que nós temos que enxergar, a diferença de pessoas que são beneficiadas pelo indulto natalino do presidente. São pessoas que não cometeram crime pelo prazer de cometer, e sim uma tragédia ou uma fatalidade. Canal Brasil Notícias, gente, tá aí.